Boa tarde, irmãos, paz e fogo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. É uma grande alegria hoje, irmãos, voltar aí às nossas transmissões. Nós não fizemos ela no sábado, em função de discernirmos aí um conteúdo, porque eu não sei aos outros irmãos, mas eu, dentro do meu ministério, eu sempre quis algo que ajudasse as pessoas a crescerem, né? Tanto no conhecimento de Deus, quanto também no progresso da sua vida espiritual, até mesmo na experiência, né? De proporcionar a experiência com Deus. Então eu sempre tive isso comigo, que eu tenho que proporcionar o melhor para as pessoas. E diante de tantas coisas que nós já falamos, eu sei que nós temos uma infinitude de assuntos que nós podemos abordar, né? Porém, existem assuntos que são contundentes e que ajudam, e tem outros que são apenas acréscimos, né? Que nós podemos falar numa outra hora que não é tão essencial dessa forma. Aí você pode me questionar: ah, mas pode não ser essencial para você, mas pode ser essencial para outras pessoas. Precisa abranger o todo, né? Não adianta querer abranger somente alguns, tem que abranger o todo, não é? Então, o que muitas vezes é importante para outros não é importante para uns, e o foco, né, das pessoas que já estão acostumadas com o meu ministério, que acabam absorvendo algo para que se possa crescer, são pessoas que já têm mais ou menos uma mentalidade própria, né, já pronta. Boa tarde, Tatiana, paz de Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. Boa transmissão para nós. Já confirma aí, quem estiver online, né, já confirma se o áudio está bom, enquanto a gente dá uma introdução. Então, já existe um público-alvo, né? O público meu é católico, né? O público que me acompanha, as pessoas que acompanham o meu ministério, é o povo católico, né? Pode existir algum ou outro protestante por aí que acolha, amém, louvado seja Deus, não tenho nada contra, não restrinjo, mas o conteúdo é para católico, porque eu falo daquilo que é católico, daquilo que é próprio nosso, de forma especial aquilo que é da renovação carismática católica, aquilo que eu aprendi com o movimento, que é aquilo que eu absorvi do movimento, aquilo que ele me ensinou a amar dentro da igreja, sendo igreja na igreja, né? Como eu sempre digo, é o movimento que me faz igreja na igreja, não é o movimento que me isola da igreja, ou que faz uma igreja paralela. É um movimento que me faz igreja na igreja, que me faz amar a igreja e ser igreja nela. Então, baseado nisso, obrigado, Tatiana, pelo retorno. Deus abençoe, minha irmã. Dá um abração no Williams aí. Baseado nisso, foi que no sábado eu tinha algumas coisas em mente. Mas no sábado, parando para pensar nisso, então eu falei, não, pera lá, não é assim, né? Sair colocando série atrás de série atrás de série, não é isso, né? Encher linguiça. Não, tem que ser algo que ajude as pessoas. E nesse tempo de pandemia, nós percebemos que muitos, se não uma boa parte, 80% aí dos católicos aí supostos carismáticos, deixaram aí um pouco da sua espiritualidade primeira, da identidade do movimento de lado. Falando aí, muitos, inclusive, fala-se demais, há uma grande falácia sobre o batismo no Espírito Santo, sobre fogo, avivamento, reavivamento, e etc, e etc, e etc. E nós percebemos aí que durante essa pandemia, muitos caíram na espiritualidade. Muitos aí começaram a dar desculpas para a sua falta de vivência. Outros ainda parece que viviam numa miragem de espiritualidade e que quando chegou então a pandemia, para que se vivesse a realidade, então percebeu, a casa foi ruindo, né? Construiu a casa em cima da areia. E aí acabou ruindo, vivia em cima de uma miragem. Era uma ilusão espiritual que a pessoa criou sobre a sua espiritualidade, suposto batismo no Espírito Santo, né? Aqui a gente não está para julgar ou condenar ninguém por A, B, C situação, ou até mesmo para falar assim, ó, isso aqui não é. Então, fato é esse, que
as pessoas perderam um pouquinho do sentido do batismo no Espírito Santo. Desde lideranças, né, até servos de grupo de oração, passando aí por pregadores, intercessores, missionários, etc, etc, etc. Enfim, né, boa tarde, Valdete, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. E então, essa pregação de hoje aqui é para falar exatamente sobre isso, sobre a vivência do batismo no Espírito. E vai entrar então aí dentro da identidade da renovação. Então eu vou colocar na playlist da Renovação Carismática Católica, lá do YouTube, né? E eu espero que quando você termine de ouvir a pregação, se é claro, se você conseguir ir até o final, né? Cada qual sabe dos seus compromissos, mas quando for colocado lá no YouTube também, tenta olhar de novo. Tenta ouvir a pregação de novo, fazendo anotações. Se você não está anotando agora, é claro, vai fazer anotação. Pois é uma das coisas que mais se perderam dentro da igreja e principalmente dentro da Renovação Carismática Católica. A falta de zelo ao ouvir a palavra de Deus pregada, não se anota mais. Pessoas que não fazem mais diário espiritual ou nunca fizeram. Então, nessa hora aqui, né, eu vou dar um tempinho, caso você queira fazer a sua anotação, pegue seu caderninho, né, porque eu vou falar de uma forma muito clara e contundente, né, talvez não vá agradar a muitos, como é de praxe do meu ministério, né, de não querer agradar homens, mas querer agradar a Deus, porque eu, como pregador e membro do movimento Renovação Carismática Católica, que traz dentro do seu DNA de movimento parte da identidade, a tríplice, um dos pés da tríplice do DNA, aliás, uma das características, né, da identidade nossa, chamada batismo no Espírito Santo, perdeu o sentido. Inclusive dentro do próprio movimento, não por todos, graças a Deus, né? Graças a Deus tem muita gente aí que vive o batismo no Espírito Santo realmente e vai acabar se identificando aqui, né? Então pegue seu caderninho, né, que nós vamos aí começar já. Eu vou aqui somente dar uma fechadinha na porta aqui, que tem uma porta aberta que está fazendo barulho e vai acabar atrapalhando a transmissão. Então só me dá 2 minutinhos, é o tempo de você pegar o seu caderninho, abrir a sua sala de vídeo e a gente já começar a transmissão, tá bom? Só um instantinho, é rápido. Como eu disse, eu falei que seria rápido. Como eu disse, falei que seria rápido, né? E a gente não pode brincar em serviço, nem brincar com as coisas de Deus, né? Tem que levar as coisas de Deus a sério. Mas vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Bom, mais uma vez uma boa tarde, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. É muito bom estar com vocês de novo, de forma particular hoje, né, dia da Imaculada Conceição de Maria, né, dia de nossa mãe. Boa tarde, Patrícia, seja muito bem-vinda. Hoje, dia da Imaculada Conceição, dia de nossa mãe, dia daquela que foi imaculada na sua concepção, escolhida, preparada e completamente formada para ser de Deus, né? A nossa mãe Maria Santíssima na sua Imaculada Conceição,
né? Então, para nós é um grande presente, então, para mim, de forma particular, para o Antônio Lúcio, é um presente fazer esta pregação dentro aqui do Facebook. Já crie sua sala de vídeo, se você quiser, né? E quando sair no YouTube, não se esqueça, quando sair no YouTube, irmãos, vá lá no YouTube, promova aí, boa tarde, Ronaldo, seja muito bem-vindo, irmão. Então, quando sair no YouTube, vai lá, se inscreva se você não se inscreveu no canal, compartilha, incentiva outras pessoas a se inscrever no canal, porque os benefícios, e ó, em breve nós teremos aí, vai ser simultâneo, né? O notebook está chegando, graças a Deus. Então, bora lá, irmãos, Deus está providenciando, então vamos fazer a nossa parte. Então, lá no YouTube, se inscreva, compartilhe, motive as pessoas também a se inscreverem. Eu estou já bolando aí outras playlists lá, como documentos da igreja, né, que eu já estou quase assim que pré-engatilhada para a gente começar uma nova playlist, que seriam os documentos da igreja, e outras playlists aí que nós vamos iniciar também, mas tudo isso precisa que o canal receba a gente lá, uai. Né? O canal tá lá aberto, lá foi só 1.000 para fazer ao vivo e depois parou. Não, vamos continuar, né? Vamos investir aí, vamos chegar aí pelo menos nos 1.500 até 31 de dezembro, né? Não é impossível, nós podemos fazer isso. Mas enfim, irmãos, isso não é importante, né? O importante é, cada qual sabe aí como ajuda na evangelização. Então isso aqui é secundário. O primário agora é você pegar sua Bíblia, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, já é muito bem conhecida essa passagem. Seminários de vida no Espírito já pregaram essa passagem. Nós cansamos não, né? Que a palavra de Deus é incansável. Mas nós já vimos, revimos, meditamos, remeditamos essa passagem. Já vimos por diversas vezes, sobre diversos temas, sobre diversos aspectos. Nós já vimos essa passagem nas Santas Missas, principalmente pós-Pentecostes. Nós já vimos essa passagem também. Porém, ela, além de nos dar, né, o tema básico da formação das primeiras comunidades, também nos revela como é o batismo no Espírito Santo na sua vivência genuína. De como é viver realmente o batismo no Espírito Santo. Não é isso que nós vimos, andamos vendo por aí. Né? E nós vamos perceber isso durante a transmissão, e eu espero que você aí esteja pronto para anotar. Se não estiver pronto para anotar também, o vídeo vai ficar aí gravado mesmo, né? Você pode ver a hora que você quiser e multiplicar aí para onde você achar que seja necessário, onde Deus te leve aí a propagar então o batismo, essa pregação aonde seja necessário, tá bom? Então pega aí comigo Atos 2, versículo 42, né? Na minha tradução, a Bíblia do Peregrino, tá bom? Diz o texto, irmãos: eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos, na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Diante dos prodígios e sinais que os apóstolos faziam, um sentido de reverência se apoderou de todos. Os fiéis estavam todos unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo as necessidades de cada um. Diariamente acorriam fielmente e unânimes ao templo. Em suas casas partiam o pão, compartilhavam a comida com alegria e simplicidade sincera. Louvavam a Deus e todo mundo os estimava. O Senhor ia incorporando à comunidade todos os que iam se salvando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como ensina Santo Agostinho, quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo. Pois bem, irmãos, todo mundo já sabe, né, que essa aqui é o sumário, né, de São Lucas, é o segundo sumário, onde São Lucas ele vai aí dar a deixa para partir para o próximo assunto, para o próximo assunto dentro do seu livro, né, dos Atos dos Apóstolos, onde ele vai contar aí a ação do Espírito Santo dentro dos apóstolos. Ele já passou por um sumário onde ele relata lá a ascensão de Jesus, e depois, para passar no outro assunto, ele faz um sumário. Então agora é o segundo sumário para passar para outro assunto. Por quê? Porque agora o Espírito Santo sendo recebido pelos apóstolos, chegou a hora de sair para fora, porque ninguém pode encaixotar Deus, né?
Portanto, erra quem fez assim, não, estão querendo encaixotar o Espírito Santo. Na verdade, quem encaixotou o Espírito Santo dentro do seu coração são as pessoas que falam esse tipo de asneira. Porque como encaixotar Deus? Me explica. Somente num coração fechado? Não há nexo, às vezes, as pessoas ficarem falando umas asneiras, né? Por exemplo, isso é falado muito para as pessoas que não gostam do conteúdo formativo, talvez, da Renovação Carismática Católica enquanto movimento. E vocês não sabem a besteira, a asneira que vocês estão falando. Porque, primeiro que o movimento, né, isso não é defesa do movimento, tá bom? É apenas um esclarecimento óbvio da verdade, acabou, tá? Porque as pessoas que fazem parte do movimento, elas erram mesmo, né? Você também erra. Talvez você nem faça mais parte da Renovação Carismática, faz parte é membro de uma pastoral qualquer aí da sua comunidade, e você também erra. Então não tem essa, né? Onde tem ser humano tem erro, tá? A igreja é santa e nós somos os pecadores que acabam fazendo a caca, né? E acaba denegrindo alguma coisa. Agora, veja, quando nasce a Renovação Carismática Católica, aconteceu a mesma coisa do dia de Pentecostes. Acontece uma grande experiência onde não há um fundador. Não há um fundador. É claro que é uma comparação muito esdrúxula, né? Por quê? Porque lá em Pentecostes havia Pedro que era responsável pela igreja. Por quê? Porque havia sido dada a chave do reino a Pedro em Mateus 16. Mateus 16, 18 vai dizer: Jesus, eu te dou as chaves do reino. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, que você desligar será desligado no céu. Ponto, acabou. Sobre Pedro estava a autoridade sobre a igreja, no que diz respeito a confirmar, pastorear, apacentar suas ovelhas, seus cordeiros, confirmar a fé, os seus fiéis. Ponto. Era essa a missão de Pedro. Só que estava sobre ele, né, a responsabilidade de conduzir a igreja, de chefiar a igreja. Então, quando acontece o Pentecostes, né, os apóstolos estão lá, a gente já sabe, Atos 2, de 1 a 11, né, nós já sabemos, né, nós celebramos Pentecostes há pouco tempo, alguns meses atrás, então nós sabemos da dinâmica de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente aquele vento impetuoso, pá, línguas de fogo na cabeça, xalalá, 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 a primeira pregação de São Pedro, e aí 3.000 convertidos, e aí nasce a igreja. O detalhe é que a Renovação Carismática também, agora chamada de Renovação Carismática, né? Porque ela já existe desde o tempo apostólico, desde lá de Pentecostes, já existe a renovação, já existe lá. Só não tinha esse nome, é igreja. Aí toma o nome de movimento a partir daquela experiência lá em Duquesne, né? Lá naquela universidade lá em Duquesne, né? Lá nos anos 60, que aí gera então o movimento Renovação Carismática Católica. Aí eu não vou entrar nesse detalhe. Caso você queira se aprofundar nesse assunto, vá fazer a formação básica da Renovação Carismática, fazer a primeira apostila, Identidade da Renovação Carismática. Lá você vai saber de toda a história detalhada, inclusive vai encerrar com uma bela colocação sobre as moções proféticas da Renovação Carismática. Quem sabe você não entende um pouquinho o movimento. Já está de bom tamanho, já ia ajudar muito. Porque tem muitos que acham que entende e acaba praticando um desserviço. Né? Infelizmente, desgraçadamente, né? É uma pena, porque o movimento tem tudo para dar certo, mas tem um monte de cabeça de vento que faz de tudo para que ele dê errado, né? Não sei porquê, Deus sabe. Mas enfim, irmãos, o fato é que também lá em Pentecostes aconteceu essa experiência, aqui também em Duquesne aconteceu essa experiência, não houve ali um fundador falando assim, eu sou o fundador da Renovação Carismática Católica, não. E nós sabemos que o fundador da igreja é Jesus, né? Sobre esta pedra edificarei aquilo que chamarei de igreja, eclésia, que une as pessoas na religião, é o religare, né, de Deus, que religa o homem a Deus. Pois bem, até aí tudo bem. Eles fizeram a experiência e agora os apóstolos começam então a sair para fora. Né? Começa então, como a gente costuma dizer, né? Começou a assentar a poeira. Né? Teve aquele boom de Pentecostes, aquela grande explosão de Pentecostes, mas agora baixou a poeira. Agora é a hora de
ver o que aconteceu, né? De passar aquela ressaca espiritual e agora? Agora é hora de sair para fora. Por quê? Porque é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele entra dentro de nós pelo batismo, irmãos, e depois, quando dá o crisma, ele sai para fora. É assim. Essa é a dinâmica sacramental. Do mesmo jeito que a Eucaristia, ela entra em nós, Jesus entra em nós pela Eucaristia, e quando termina a Santa Missa, então ele sai de nós, através do quê? Da nossa vivência. Por quê? Porque, como diz Santo Tomás de Aquino, nós estamos eucaristizados. Nós estamos tomados pela Eucaristia. Nós comungamos Jesus, mas quem nos toma é Jesus. Quem nos faz um com Ele é Jesus. Assim é o Espírito. O Espírito Santo também, na dinâmica do Espírito Santo, pela ordem natural da graça que Ele proporciona para mim e para você, da mesma forma, quando Ele penetra pelo batismo em nós, Ele permeia o nosso coração com a divindade de Deus. E a partir daí, dessa divindade de Deus, a partir do nosso avanço, porque é necessário avançar. Ninguém progride na fé parado. Ninguém progride. Basta olhar para os homens e mulheres da Bíblia. Abraão teve que progredir na sua caminhada até chegar no final de sua vida. Ele teve que caminhar, ele teve que sair de Ur, né, dar os seus passos, sair de Ur e avançar deserto adentro, até chegar aí e promover então o início do patriarcado. Então aí depois Moisés, ele sai do Egito, né, corrido, né, jurado de morte pelos egípcios, que já havia matado um egípcio, né, que havia matado um israelita, que era povo dele, e aí ele foge, depois aí ele sai. O fato é que ele sai, faz uma experiência com Deus, e aí volta para libertar o povo do Egito, mas aí ele caminha pelo deserto, né? Ele vai avançar. Deus permeia o coração de Moisés, mas ele tem que sair, ele tem que mostrar, né? Deus ele vai acabar se mostrando através do ser humano. E aí, parando para pensar muito nisso, né? É que eu entendi o que diz o profeta Jeremias, quando ele diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ora, como que Deus poderia me seduzir se não através do testemunho de alguém? Porque se Deus permeou a vida de alguém, foi isso que aconteceu comigo, a partir do testemunho de outras pessoas, o Deus que eu enxerguei naquela pessoa que testemunhou para mim, que transbordou a vida em Deus para mim, aquela pessoa que transbordou o Espírito Santo para mim, me seduziu. Então não foi ela que me seduziu, foi Deus nela quem me seduziu. Esta é a dinâmica da graça do batismo no Espírito Santo, que aliás, infelizmente, tem se perdido. Tem se perdido. É lamentável e infelizmente, irmãos, o batismo no Espírito Santo na sua essência, ele vai causar as mesmas coisas que aconteceu nos apóstolos. Naturalmente, ele vai ter que proporcionar a mesma vivência apostólica naquele que fez a experiência de batismo no Espírito Santo. Ah, Lúcio, mas nós estamos em outra cultura. Eu concordo. Estamos num outro tempo. Também concordo. Porém, Deus é o mesmo. E na medida da graça, Ele vai proporcionar as mesmas experiências, respeitando contexto cultural, contexto temporal, contexto de contexto de tempos e épocas. Deus vai respeitar isso, mas a dinâmica da experiência será sempre a mesma. Irmãos, Deus ele é imutável, ele trabalha de formas convincentes para o ser humano, em favor do ser humano, para que o ser humano experimente a ele, para que o ser humano se reaproxime dele, porque já que nós saímos dele, precisamos voltar para ele. E como voltar para ele se ele não nos mostrar, não nos atrair para ele? Ele precisa nos atrair. E ele se usa das experiências que nós temos com ele para que nós sejamos atraídos e se cumpra então de uma forma compreensível o que disse o profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e porque eu te experimentei, me deixei seduzir.
Simples assim. O detalhe é que isso, no nosso tempo atual, 2020, a essência foi se perdendo. E quando se perde a essência, as coisas vão começando a perder o seu sentido. Desgraçadamente, nós começamos então a repetir palavras e frases, e na medida que essas repetições elas vão acontecendo, elas vão, a essência daquilo que realmente representa a expressão, a frase, a palavra, vai perdendo seu sentido. E por isso nós vemos muitas pessoas desistindo, muitas pessoas abrindo mão de ministério, muitas pessoas parando no meio do caminho e não amadurecem, pessoas que vivem uma infantilidade espiritual, não uma infância espiritual como Santa Teresinha do Menino Jesus, que isso é completamente salutar, mas é a infantilidade espiritual, aonde não amadurece, empaca, vive com criancice, com mediocridade, com melindre, sabe? E isso acaba se tornando um defeito de caráter e precisa ser trabalhado. Porém, as pessoas empacam aí no processo de maturação e não querem amadurecer. Fazem questão de dar desculpas, justificativas. Eu já falei isso diversas vezes aqui, né? Não é novidade para ninguém. Quem muito justifica semeia no inferno. Não é o justificar-se. Poxa, tem que fazer, acabou. Ah, não, mas isso aqui eu não consigo, então como é que você pode conseguir? Tem que arrumar um jeito de conseguir. Enquanto não se consegue, o fato é esse, cair. E agora? Levantar, segura na mão de Deus e vai. Foi assim que aconteceu com Davi, com Abraão, com Jacó, com Isaac. Foi assim que aconteceu, gente. Mas parece que o povo, na medida que passa, emburrece, não progride, volta para trás. E aí o batismo no Espírito Santo acaba virando uma coisa a ser falada e jogada de forma motivacional. Em encontros, peço o batismo no Espírito Santo, peço o fogo do céu e etc, etc. Tudo isso é válido, irmãos, quando tem sentido. Quando se perde o real sentido, é só falácia. Vira discurso motivacional de coach. E as coisas não funcionam assim. Em Deus não funciona assim. Desculpa, em Deus não funciona assim. E se nós entendermos isso a partir de hoje, a gente a nossa mentalidade, a nossa forma de olhar o batismo no Espírito Santo vai mudar muito. Porque veja, se existiu alguém que pode nos dar o exemplo de vivência do batismo no Espírito Santo, são os apóstolos. Então, comecemos a nossa viagem? Você topa? Pois bem, o batismo no Espírito Santo, a formação das comunidades da época, como nos sugere o texto de São Lucas, aqui de Lucas 2, 42, 47, aconteceu depois de Pentecostes, não aconteceu antes. Antes não havia possibilidade. Ainda estava sob o regime da Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Em Deus as línguas se unem, porque a linguagem de Deus é o amor. O amor a Ele, o amor supremo, o amor do primeiro mandamento. Então em Pentecostes as línguas se reúnem de novo em Deus. Então fora de Deus a língua continua sendo confusa. Dentro de Deus, dentro do coração de Deus, inserido dentro da realidade divina, então aí essa língua começa a ser compreendida pelo ser humano. Ainda que de forma desfocada devido à nossa limitação, porque a nossa profecia é imperfeita, vai dizer São Paulo. Ainda que a nossa profecia seja imperfeita, nós passamos então a compreender um pouco da dinâmica de Deus e então começamos o nosso coração a se moldar às propostas que o próprio Espírito Santo, a partir da experiência de Pentecostes pessoal de cada um, começa então a nos impulsionar. E veja, irmãos, se não acontece este impulso, eu sinto lhe dizer, você não fez uma experiência de batismo no Espírito Santo verdadeira. Como assim, Antônio Lúcio? Porque o Espírito Santo vai te levar fatalmente a isso. A natureza da graça, a ordem da graça divina,
natural, pelo Espírito, em Deus, te leva à vivência apostólica. Eles nos deram o exemplo. Irmãos, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam se deixando levar. Então, logo, hoje nós sabemos do que é isso. Então, precisamos nos deixar levar tanto quanto. Com uma certeza, batismo no Espírito Santo genuíno. Algumas características, evidenciam esta vivência do batismo no Espírito Santo. Porque, veja, a vivência correta do batismo no Espírito Santo vai desembocar na vivência em comunidade. Não é o contrário. Não é a vivência em comunidade que vai desembocar no batismo no Espírito Santo, não. Lúcio, mas Deus é Deus. Eu concordo, Deus é Deus, mas normalmente Ele não trabalha assim e a Bíblia nos deixa claro isso. Boa tarde, Gilmara, seja muito bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Então, a dinâmica de Deus é diferente. Eu experimento e Deus me conduz à vivência. Não é eu viver para depois experimentar. Não. Porque vai chegar uma hora que vai quebrar. E é ilógico. Não haverá sentido de vivência sem uma experiência fundante que me vai levar ao sentido de viver aquilo que eu quero viver. Então não há sentido. Mas vamos lá, O que os apóstolos experimentaram aquele dia? 9h da manhã daquele domingo de Pentecostes. Jesus já tinha ascendido ao céu, tinha tido a sua ascensão ao céu. E aí eles fazem aquela tremenda experiência, a pregação de Pedro, há aquele boom de conversão, 3.000 pessoas ali, contando somente homens adultos, ali diante de Pentecostes, aquele estrondo. E depois aí começa então a parte organizacional. Tá, igual quando Jesus desce do Monte Tabor com Pedro, Tiago e João. Senhor, Pedro ele fica todo besta. Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Esqueceu de Tiago e de João que estava com ele, Jacu do Pedro. Esqueceu. Mas por quê? Porque ele estava extasiado com aquilo que ele estava vendo. Do mesmo jeito Pentecostes. Ele faz a pregação, 3.000 pessoas ali são impactadas com o poder da pregação de São Pedro, ungido pelo Espírito Santo, a pregação querigmática na essência. Quem faz formação de pregadores comigo, nós já fizemos o aprofundamento sobre o Pentecostes, sobre os Atos dos Apóstolos no capítulo 2, e sabem do que eu estou falando. Eles foram impactados pela unção que estava sobre Pedro. O Espírito Santo usou Pedro assim, abusou, jogou na parede, chamou de lagartixa. Resultado, 3.000 homens adultos foram convertidos ao poder de Jesus Cristo e começaram a declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Ponto. 3.000 pregações que a gente faz hoje em dia, a gente não consegue converter um às vezes, Mas enfim, isso fica para outra hora, Isso é coisa para pregador discutir. Mas vamos lá. Irmãos, o fato é que a vida em comunidade que começa então a nascer depois desse boom, chegou a descer do Monte Tabor de Pentecostes, eles começam a assentar a poeira, então eles começam então a agir na natureza do Espírito. E aí então São Lucas denota aqui, não só aqui, mas também em Atos 4, que nós vamos utilizar também, ele vai denotar 14 atitudes que mostram a vivência do batismo no Espírito Santo. Então se prepare, se você está com um caderninho aí, anota, se não tiver, que pena, mas você pode aí depois acessar o vídeo aí, fazer as suas anotações e aí a partir daí preparar suas pregações, seus textos aí. Aqui é para cooperar com o seu crescimento, tá bom? Vamos lá, irmãos, a primeira coisa que acontece, assiduidade no ensinamento apostólico, Atos 2:42. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos. Boa tarde, Edna. Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Assiduidade no ensinamento apostólico. Assiduidade, irmão, significa constância. Então, para aquelas pessoas que estavam chegando agora ali,
vendo aquele boom, aquela coisa extraordinária, né, de língua de fogo, e os apóstolos agora tudo pregando, né, parecia Jesus de novo. É um negócio de doido, né? Que é isso, né? Eles começaram a ficar colados nos apóstolos. O próprio paralítico de Atos 3, depois de curado, né, ali em nome de Jesus por São Pedro e São João, no pórtico de Salomão, ele gruda nos dois. Por quê? Porque ele queria aprender. Que é aquilo lá? Que é isso aí? Deixa assiduidade no ensinamento apostólico. Qual era o ensinamento apostólico? O Evangelho. O Evangelho. Os apóstolos não tinham o que ensinar, irmãos, a não ser o que tinham aprendido de Jesus. Olha aí, irmãos, a assiduidade ao Evangelho, a assiduidade ao ensinamento apostólico, a assiduidade ao ensinamento da igreja, a assiduidade aos documentos da igreja. Católico preguiçoso nunca vai compreender a essência da igreja, vai sempre ter o que questionar, vai sempre ter que apontar o dedo para algum padre. Por quê? Porque não lê documento, não estuda, não faz nada. Desgraçadamente, a gente percebe aí o efeito bombástico dessa atitude ridícula. Tem um monte de documento na internet para você baixar, para dar e vender a rodo. Dá e sobra, o quanto você quiser. Tá? Vai lá no site do Vaticano para você ver. As encíclicas papais, documentos, as encíclicas, os motu próprios. Gente, é tanta coisa, mas é bula pontifícia. Mas quem estuda? Assiduidade ao ensinamento apostólico. Desgraçadamente, nós vemos esse péssimo efeito também da falta de assiduidade entre os católicos dentro da renovação carismática católica. Ora, se a minha identidade da renovação carismática inclui batismo no Espírito Santo e a atitude do batismo no Espírito Santo é a assiduidade ao ensinamento apostólico, logo, a formação, o processo formativo da renovação carismática católica, meu querido, teria que ser algo natural, buscado por mim e por você. Olha que beleza! Ah não, mas eu já fiz essa formação. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Se Deus se encerra numa formação, então você nunca leu a Bíblia. Se Deus se encerra numa pregação só para você, então você não entendeu o que é o batismo no Espírito Santo. Você não entendeu ainda que o batismo no Espírito Santo te revela um Deus infinito em tamanho. Você ainda não entendeu. E eu entendo você. É um ignorante espiritual. Desculpa. Assiduidade no ensinamento apostólico. É a primeira coisa, você tem que grudar em quem te evangelizou, viu? Ah, meu Deus, como eu gostaria de ter tido essa possibilidade, irmãos. As pessoas que me apresentaram Jesus, logo depois que eu voltei para a igreja, muitas tomaram outros rumos, e aí eu acabei tendo que seguir outras referências. Né? E fui tendo que arrumar referências ao longo do caminho. Graças a Deus foram ótimas referências que me sustentaram até aqui. E são referências que eu posso dizer, hoje talvez não sejam as referências que eu busque. Né? E eu sou muito maduro e muito consciente daquilo que eu estou falando. Talvez hoje não atendam ao apelo do meu coração em relação a Deus. Não. Mas que foram referências que me sustentaram até chegar aqui, isso sim. E não me arrependo em nenhum momento de, naquele momento, nos meus primeiros passos, tê-las como referência. Jamais. Foram pessoas que, graças a Deus, me fizeram, inclusive com os erros, hein? Inclusive com os erros. Os erros dessas pessoas me fizeram acertar e falar assim, eu não quero errar desse jeito e eu não vou errar. E assim é o Antônio Lúcio hoje. Graças a isso. Enfim, segunda coisa, solidariedade para com todos. Irmãos, solidariedade para com todos, ela inclui não só o que é material, né? Muitas pessoas leem com base aí na teologia da libertação, desgraçadamente, né, que não deveria fazer isso, mas enfim, isso vai ficar para outro assunto de outra hora. Mas infelizmente as pessoas acabam levando tudo para o lado social.
Não é assim. Existe todo um contexto espiritual na solidariedade apostólica. Por quê? Porque eles achavam assim, se Deus ele me cumulou de bens, então eu tenho que dividir esses bens, porque nós somos todos irmãos. Então é o pressuposto da família. O que é de um é de todos. Então já que Deus deu, então é para todos também, porque todos são filhos de Deus. Essa era a mentalidade mais ou menos ali que rodava ali aquele contexto judaico da época ali apostólica. E aí então favoreceu então essa vida comunitária, onde tinha solidariedade. Ninguém passava fome, ninguém passava frio, as pessoas não tinham casa, aí eles se viravam lá e davam um jeito de abrigar as pessoas. Haviam necessitado, eles corriam atrás para ver quais eram as necessidades dele. Se havia necessidade espiritual, os apóstolos davam um jeito. Se havia necessidade material, os apóstolos também corriam atrás, davam um jeito, encaminhavam para as pessoas. Havia uma dinâmica solidária entre eles, solidariedade para com todos. Não olhavam se eram bons, maus, ricos, pobres, não interessa. Se juntou a eles, fez parte ali, caminhasse na verdade, né, como vai ser o caso de Ananias e Safira, de Atos 5. Andaram na falsidade e acabaram recebendo a paga sobre a sua falsidade. Mentiram diante do colégio apostólico, que o próprio São Pedro vai falar assim: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. A consequência é que você vai cair morto aí agora. Aí Safira foi querer manter a mentira, mas agora você vai se juntar para o seu marido agora também. Toma, distraído. Enfim, solidariedade para com todos. A terceira coisa, só no versículo 42 isso, viu, irmão? Só no versículo 42. Existia a fração do pão nas casas. Irmãos, hoje nós temos a graça aí, esse tempo de pandemia é um tempo atípico, né? A gente não esperava esse tempo de pandemia, mas a gente acabou descobrindo um pouco, ainda que de uma forma muito pífia, né? Não chega aos pés da realidade que era lá. Mas nós percebemos que a fração do pão, a Eucaristia, era celebrada nas casas naquela época. Hoje, esse tempo de pandemia nos proporcionou uma parcela mas muito longe do que foi lá. Claro, muito longe. Anos-luz longe do que realmente foi. Porque havia espiritualidade, havia zelo, né? Havia todo um contexto diferente daquilo que nós vemos hoje. Não havia esse mundo tão secularizado, tão relativizado que nós vemos hoje. Claro, né? Guardadas as devidas proporções, nós vivemos então a fração do pão dentro das casas igual àquele tempo. Então a Santa Missa naquele tempo havia zelo, irmãos. E nós vemos isso, sabe esse zelo? Aonde que nós vemos? Nós vamos ver na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, se eu não me engano. 10 ou 11, né? É um dos dois lá. Quando São Paulo vai falar sobre a Eucaristia, né? Aquele que come o corpo do Senhor, que coma, faça consciente, né? Mas faça de forma digna, para que não coma da sua própria condenação. Então havia zelo. Então a celebração eucarística era feita nas casas. Então havia ali uma assiduidade à Santa Missa. Hoje, desgraçadamente, se você perdeu uma missa, confessa. Não dá vontade de dar um tapa? Cadê o zelo? O cuidado, a paixão de ficar perto de Jesus Eucarístico? De comungar Jesus, de se alimentar de Jesus. Quem é aquele que come minha carne e bebe meu sangue terá parte comigo na vida eterna, João 6. Aonde está esse zelo carismático, eucarístico, desse povo que se diz carismático? Cadê o povo batizado no Espírito Santo que não pode ficar sem missa? Irmãos, São Padre Pio dizia: o ser humano pode ficar sem o sol, mas jamais sem a Santa Missa. Santa Missa, irmãos, Eucaristia, Jesus. Jesus, corpo, sangue, alma, divindade. Não dá para ficar sem Ele. Isso é essencial na vida nossa. Não há possibilidade de manter o batismo do Espírito Santo sem a Eucaristia, irmãos. Não há. Não tem essa possibilidade. Desculpa, não tem. Você pode me dar o argumento que você quiser,
Você nunca vai conseguir me convencer ao contrário. Porque não há essa possibilidade. Quarto, vida espiritual, orações. Os apóstolos diziam assim, que eles eram assíduos na solidariedade, na fração do pão e nas orações. Irmãos, os apóstolos tinham vida espiritual. Esse tempo de pandemia aí acabou revelando um monte de gente aí que era uma vida espiritual de miragem, hein? Quanta gente não caiu, quanta gente aí, quanto que não caiu não, anda caindo. Quanta gente aí não anda disfarçando a queda, quanta gente aí não anda mentindo acerca da espiritualidade, quanta gente não anda fingindo ser uma pessoa de oração. Por quê? Faltou vida espiritual. Faltou zelo, relaxou espiritualmente. Onde há o relaxamento de conduta, cai na espiritualidade. Cai, é fatal, cai na espiritualidade. Irmãos, eu não estou falando que a partir daí você cai também em pecado, não. Porque uma coisa vai gerando a outra, uma coisa vai desencadeando a outra. Faltou vida espiritual, você vai fraquejando. Você fraquejou na vida espiritual, então outras coisas começam a acontecer, começa a desencadear um efeito dominó. Então outras coisas vão caindo, você começa a perder o ânimo, ou melhor, perder o gosto pela oração. Perdendo o gosto pela oração, você começa a deixar a Bíblia de lado. Se você não é uma pessoa que costuma recitar o Santo Rosário ou o terço, você passa a não recitar mais. De um rosário você passa a malemar para um terço chorado e mal rezado. Você passa então a não ter mais leitura espiritual. Você passa a não ter mais o seu momento de oração. Porque você passa a dar a desculpa, Deus entende, Deus compreende, Deus sabe das coisas. Irmãos, batismo no Espírito Santo te leva à vida espiritual, gente. O Espírito Santo, ele é mestre em oração. Não há possibilidade nenhuma de quem é batizado no Espírito Santo e não ter vida espiritual, não ter vida de oração. Irmãos, é uma luta? É uma luta ferrenha. Porque tem hora, e eu gosto disso, eu gosto demais disso, quanto mais luta, melhor. Porque quando eu tenho vontade de orar, eu estou fazendo a minha vontade. Eu estou com vontade de orar, eu vou lá e rezo. Simples. Eu estou com vontade, é a minha vontade de ir lá e orar. Mas, quando eu não estou com vontade? Quando o dia foi cansativo, estressante, quando você que trabalha, quando o ambiente de trabalho não foi tão favorável assim, quando a família faz pressão na sua cabeça, ou quando as coisas não acontecendo da forma como você gostaria que acontecesse durante o seu dia, e aí você perde a vontade de rezar. E aí? Aí você não faz sua vontade, aí você faz a vontade de Deus, aí você vai porque você precisa fazer a vontade de Deus e não a sua. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha. A minha vontade às vezes é ficar na cama e não fazer nada, não ler. Irmãos, até porque depois de certo tempo meus olhos não me ajudam mais como me ajudavam na minha juventude, que eu lia 4, 5 livros por mês. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Por mais que eu deseje, por mais que eu tenha vontade, eu não consigo mais. E aí você tem que lutar, você tem que falar, não, eu tenho que ler. E aí aonde eu vou, eu carrego o livro comigo. Aí você começa a ler, começa a dar sono, aí você tem que levantar, ler o livro em pé. Irmão, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que voltar para a vida espiritual, meu filho. Voltar para a vida espiritual, para não cair no mesmo pecado da igreja de Éfeso, de Apocalipse 2, que nós fizemos a série há pouco tempo aí. Esfriaste no seu primitivo fervor. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma beleza, Jesus até aprovava muita coisa, eles eram até contra os nicolaítas, que era uma seita que estava surgindo ali no meio lá daquele povo esquisito. E aí, mesmo assim, eles não aceitavam aquilo não, mas eles tinham esfriado no primitivo fervor do primeiro amor. E infelizmente, dentro da igreja, de forma particular, na renovação carismática, que um monte de gente se faz aí carismático, até o osso, carismático no sangue, né? Eu tenho sangue de carismático. Eu já ouvi essa expressão, irmãos. Eu não estou falando algo que eu fiquei sabendo, não. Eu ouvi gente falando isso. Eu sou carismático no sangue. E agora?
Cadê esse carismático de sangue aí? Que perdeu na espiritualidade, que se deixou vender, que o dinheiro falou mais alto, que os prazeres falaram mais alto, que a briga entre coordenações falou mais alto, em que a implicância de sacerdote falou mais alto, que a implicância de agente pastoral, de servo, de futrica, fofoca falou mais alto do que o poder de Jesus na sua vida. Ah, faça-me o favor. Se tivesse vida espiritual, não seria assim. Porque Jesus aguentou mais de 5.000 pancadas e feridas e ele não arredou o pé, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. E aí a gente não aguenta as pessoas falarem mal da gente. Você quer que todo mundo te alisa? Toma jeito. Você quer que todo mundo fique agradável a você? Toma jeito. Você não veio para agradar esse tipo de gente, meu irmão. Desculpa, minha irmã. Gálatas 1:10. Se é para agradar aos homens, então eu não sou servo de Cristo. Pelo amor de Deus. Vida espiritual, irmãos. Couro grosso. Cacife. Pedigree. Poxa. Vai jejuar, vai ganhar couro grosso. Ah, eu caí, mas misericórdia de Deus é assim mesmo, né? Vai jejuar. Um sacerdote, um sacerdote que me confessa, ele falou uma vez para mim, né? Para você vencer esse pecado, cada vez que você cair nesse pecado, você vai ter que jejuar 1 semana por ele. Toma, venci. Tá aí, irmãos, é isso, vida espiritual, gente. E eu não falo isso com orgulho não, irmãos, porque tem outros que eu faço as mesmas coisas. E é assim que a vida, eu não posso relaxar na minha conduta, eu tenho que ter vida espiritual. Sexto, quinto, prodígio de Jesus. Os prodígios de Jesus eram continuados. Quem faz a experiência de batismo no Espírito Santo, irmãos, começa a continuar os prodígios que Jesus fazia. Por quê? Eu explico por quê. Mateus 16, aqueles que creem, aqueles que forem batizados, falarão novas línguas, manusearão serpentes, tomarão venenos e esses não se falar mal, curarão, expulsarão demônios, etc, etc, etc. João capítulo 12, vai dizer assim, farão obras ainda maiores das que eu fiz. Por quê? Porque Jesus quis assim, ué. Você quer saber de por que fica olhando para trás? Descubra para quê. Continue a obra de Jesus. Larga a mão de ser especulativo. Toma vergonha e vai fazer o que Jesus queria que você fizesse, bora. Ah, mas por que Deus me usa? E vai perguntar para ele. Quem sabe ele não te responde? Tem umas coisas, né, que é mente pequena, né? É mente de caroço, poxa. Prodígio de Jesus tem que ser continuado, que ele foi batizado no Espírito Santo, irmãos. A ponto de você chegar num lugar, né, caso você seja missionário, intercessor, seja lá o que você for, servo dentro da renovação carismática, de qualquer ministério, aonde você chegar, que você pisar, é igual Maria. Shalom, a criança estremece no ventre de Isabel. É assim que funciona. Deus não tem limite corporal. Deus é Deus. Então eu preciso continuar os prodígios de Jesus. Sexto, respeito para com os apóstolos. Aqui, irmãos, entra um fator importante. Todo mundo reverenciava os apóstolos por causa daquilo que estava acontecendo. Eles estavam vendo, pô, a mesma coisa que Jesus fazia, estão fazendo também. Temor. Havia um respeito interior dentro deles. Nossa, estão continuando. Jesus de novo. Irmãos, a mesma coisa nós. A gente precisa ter respeito para com aqueles que representam os apóstolos para conosco. No caso, os padres. Aí talvez você possa querer me questionar assim, mas eles não se dão respeito. Irmãos, eu já disse isso uma vez, vou dizer de novo. Isso não é problema meu. O que é problema meu? Eu devo respeito a eles. A condição de sacerdote deles. O que eles tiverem que responder na vida civil, eles vão responder de forma civil. O que eles tiverem que responder
diante de Deus, eles vão responder diante de Deus e não é diante de mim que eles vão responder. No meu caso, o que eu me interesso? O que eu quero deles? Que eles me absolvam quando eu for me confessar e que me dê a Eucaristia quando eles estiverem no altar. Ponto. Se a mão deles estiver em pecado, o problema é deles. Eles estão denegrindo o corpo de Cristo. E eu vou sempre dizer, se estão fazendo isso, vocês vão pagar um preço alto. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao vosso sacerdócio, vocês vão ter que responder diante de Deus. Mas que nós temos de ter respeito para com eles, nós temos de ter respeito para com eles. Não por causa deles, mas por causa do Jesus que eles assumiram, pela vocação que eles disseram sim, que eles assumiram de ser os representantes aqui. De carregarem a imagem de Cristo, de carregarem o Cristo, né? Como é que fala? Esqueci o nome. In persona Christi. Eles, pela vocação, pela unção sacerdotal, eles trazem a pessoa de Cristo. Ponto. Ah, Lúcio, mas eles não se dão respeito, eles praticam pedofilia. Bom, irmãos, quanto à pedofilia, é um crime execrável. E quando se é confirmado, São João Paulo II, Bento XVI já falaram isso em seus pontificados. Então, eu acredito que a gente precisa começar a lavar um pouco a boca com incenso e deixar a igreja cuidar daquilo que ela tem que cuidar. Se ela não cuidar, ela vai responder também. Os responsáveis daquilo que precisa cuidar e não estão cuidando, vão responder diante de Deus. E a justiça dos homens pode falhar, escorregar no tomate, pisar na bola. Mas a justiça divina, ela vai chegar na hora certa. Ela não tarda, mas não falha. Ela tarda, mas não falha. Não é isso não. Ela chega na hora certa. Ela chega na hora que tem que chegar. E quando ela chega, ela faz o que tem que fazer. Assim é Deus. Então, eu tenho uma certeza comigo. Se Jesus instituiu o sacerdócio, né, e até Judas, o traidor, foi sacerdote, e Jesus lavou o pé de Judas, quem sou eu para ficar aí falando, esse não. Eu não. Você quer fazer, é um direito seu, você é livre para isso. Eu não. E outra, uma vez eu escutei eu não me lembro se ele era um pregador ou se era um seminarista, que dizia assim que a minha obediência a um sacerdote é o que faz ele se converter diante de Deus. Então, isso não cabe a mim, cabe a Deus, né? Mas que eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar. Querendo ou não querendo, eles assumiram uma vocação e eu tenho que respeitar isso. Ponto. Eles foram ungidos, tiveram lá, fizeram todo o rito, aquilo que é válido diante da igreja, diante dos homens, então eu tenho que respeitar. Ponto, acabou. Fim de papo. Certo? Sétimo, união e unidade. Era o que tinha lá no versículos 44 e 45. União e unidade. União, o povo estava sempre junto. Unidade, tudo em comum. Tudo em comum. Inclusive, né, a forma de pensar, a forma de evangelizar. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é o Senhor de nossas vidas e somente nesse nome há salvação. Era a pregação apostólica. E todos eles pregavam a mesma coisa, unidade. O que diz o versículo 44 e 45? Os fiéis estavam todos unidos, portanto união, e possuíam tudo em comum. Estavam todos ali unidos, era uma união solidária. Vendiam bens e posses e os repartiam segundo as necessidades de cada um. E aí denota a solidariedade. Muito bem. Porém, irmãos, aqui eu gostaria de falar sobre a unidade. Que nós vamos ter outro lugar aqui que vai falar sobre unidade também, tá? Então nós vamos falar de novo sobre isso. Agora, eles tinham assim o método da vida em comunidade,
completamente dependente da graça de Deus. Então, eles tinham posses, eles vendiam tudo ao pé dos apóstolos. Então ali tudo era de todo mundo. Era união, mas também na hora de falar de Jesus, Ele é o nosso Salvador, ressuscitou ao terceiro dia, é Senhor de nossas vidas e somente nele há salvação. Era a unidade, era a linguagem que todo mundo falava a respeito de Jesus. Unidade, portanto. Tá? E aí, esse pessoal que se diz da renovação carismática, né? Porque quem é carismático mesmo zela pela unidade. Doa quem doer, lute custe o que custar, luta pela unidade. Então aquele que é batizado no Espírito Santo, ele é sinal de unidade aonde quer que ele vá, fazendo o que quer que faça. Ele é sinal de unidade. Tem o movimento, tem as diretrizes, eu não concordo, problema seu, mas você está dentro do movimento. Então tem que ser unidade, tem que ter unidade com ele. Não está em unidade, problema seu. Ah, mas a coordenação, a coordenação, problema da coordenação. O obediente não peca, dizia Francisco de Assis. Doa quem doer, aceite quem quiser aceitar. O obediente não peca. E unidade é unidade, ué. O movimento está regendo isso, eu não estou lá na instância de discernimento, mas a instância de discernimento, que gastou o seu tempo, gastou seus dias com a família, ao invés de estar lá com a família, estava lá em discernimento, ficaram rezando, ficaram em atitude de escuta, se esforçaram enquanto eu estava trabalhando, fazendo as minhas coisas aqui na secularidade da minha vida, então lá eles estavam em discernimento. Eles se trouxeram aqui, assumiram a responsabilidade, no caso do Brasil, né, de responder pelo Brasil inteiro, no caso do Conselho Nacional da Renovação. Então, acabou. Eu tenho que ter a unidade com eles. Pronto, acabou. Eu não estava lá gastando meu tempo também. Eu estava resolvendo as coisas que eu tinha que resolver secularmente, no meu dia a dia, que são as minhas obrigações de Estado. Então, já que eu não estava lá, mas eles estavam, e eles assumiram a responsabilidade de responder por um país inteiro, no que diz respeito a direcionamento, cabe a mim, como membro do movimento, acolher em nome de Jesus. Ponto. Acabou, fim de assunto. Não quer aceitar? Isso é problema seu com Deus, não é comigo. Tá bom? 8º, fidelidade à presença no templo. Ah, mas eu rezo de casa. Não, irmãos. Quem é batizado no Espírito Santo tem necessidade de igreja. Quem está passando por essa pandemia sabe disso, irmão. Sabe o quanto está doendo ficar em casa. Porque muitos grupos de oração não voltaram. Vão voltar somente o ano que vem. O grupo que eu participo, por exemplo, onde sou servo, ele não voltou. Vai voltar só o ano que vem. E até a segunda instância, ele vai voltar virtual. Não vai voltar presencial, não. É assim que o que nós sabemos até segunda ordem. Nós não sabemos se vamos voltar presencial nos primeiros meses de 2021. Então, não sabemos. O que nós sabemos é que irmãos, eu não consigo, eu confesso a vocês que a minha comunhão espiritual foi muito difícil nos primeiros meses de pandemia. Como foi difícil, eu chorava toda a missa. Mas como eu chorava de desespero, porque eu queria estar ali, irmãos. Eu não queria estar de longe, eu queria estar perto, vendo a consagração, como eu costumava ver. A presença no templo, irmãos, fidelidade à presença no templo. Né? Muitos têm saudade de ficar ali na porta da igreja conversando com os amigos. Irmãos, eu tinha saudade de ficar dentro da igreja, perto de Jesus, junto com os irmãos ali, ministrando a pregação. Sabe? Ó, pronto. Boa tarde, Ranieri. Seja bem-vindo, irmãos. Aí, ó. Tá aí, ó. Olha o testemunho do irmão aí, ó. Começando do zero. Irmãos, as pessoas falaram assim que amavam a igreja. E aí, depois dessa pandemia, a gente percebe o quanto realmente que amava. Quantos voltaram? Poucos. Os que voltaram, irmãos, estão aí, ó. Como é o do irmão Ranieri aí, começando do zero. Mas existe aqui aquele que foi batizado no Espírito Santo, fidelidade à presença no templo. Ah não, mas eu rezo em casa, é o mesmo Deus. Inclusive, Antônio Lúcio, você falou numa pregação
Você pode falar para argumentar comigo. Você falando uma pregação que não é mais no Garizim e nem em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Portanto, não é o espaço físico. Amém, eu concordo. Mas isso é adoração em Espírito e em verdade. Mas aquele que é batizado no Espírito Santo tem necessidade de ser fiel, presença no templo. Porque assim faziam os apóstolos. Eles eram fiéis. Religiosamente, 3 horas da tarde, templo. Passava o dia, fazia o que tinha que fazer, pregava onde tinha que pregar, 3 horas da tarde, templo. E aí você vem me falar que igreja não é preciso? Faça-me o favor, né? Vai amadurecer, peão. Oxi. 9, partilha material e espiritual. Irmãos, eu sou aquele defensor da partilha. Sou o defensor da partilha. Na partilha, por exemplo, acontece quando nós fazemos vigília aqui em casa, né? Nós tínhamos um momento, né? Nós começávamos a rezar e num dado momento a gente parava, né? Umas 2h30, 3 horas da manhã, ou às vezes até antes. Irmão, aí a gente parava de rezar. O que a gente ia fazer? Eram umas 20 pessoas mais ou menos. E aí a gente começava a partilhar. Partilhar o que, Antônio Lúcio? A gente começava a partilhar as dificuldades que a gente tinha. A gente começava a partilhar as nossas deficiências espirituais para se chegar a Deus. Irmãos, eu vi conversão no meio da partilha. Eu vi gente experimentando a presença de Nossa Senhora, partilhando. Eu vi pessoas fazendo uma experiência profunda de Deus na partilha. Eu pude testemunhar pessoas que partilharam uma pregação em áudio dentro de um determinado grupo, ao qual eu sou administrador até hoje do WhatsApp, que antes nós fazíamos uma pregação, 2, 3 pregações até por semana, e depois aí, por causa do descaso, hoje eu não posto mais as pregações porque não há partilha. Porque a partilha da palavra pregada, primeiro que já vem mastigada por um pregador, e depois nós vamos partilhar, então nós vamos cavocar. A palavra fez um efeito, então o efeito que fez em mim vai cavocar o efeito do outro. A partilha é isso. Aquilo que causa em mim vai causar algo no outro, numa outra dimensão, de uma outra forma, com outra intensidade, mas a partilha é essencial. Tanto a partilha material, onde eu divido o pouco que eu tenho com aquele que nada tem, e também partilho o que é espiritual, aquilo que muito eu recolhi de Deus e com aquele que nada recolheu de Deus ainda. A partilha é isso. A partilha faz crescer, a partilha edifica, a partilha gera testemunho. Então, se há partilha, irmãos, pode ter certeza, vai ser, se for uma comunidade fecunda. Se for uma equipe de serviço, de um grupo de oração, por exemplo, vai ser uma equipe fecunda, porque ela vai passar a perceber que ela vai ter que funcionar fora do contexto eclesial também, e aí vai começar a criar afinidade, vai começar a criar vínculos, aonde a comunicação não será necessário via oral, mas no olhar as pessoas já se comunicarão, já saberão o que se deve fazer. Num caso assim às vezes acontece dentro de um grupo de oração, por exemplo, um surto acontece, então no olhar as pessoas já identificam o que tem que fazer, não há necessário nem levantar murmurinho. Batizado no Espírito Santo, ele tem vida de partilha material e espiritual. Isso os apóstolos faziam e muito bem. Isso está se perdendo hoje dentro da renovação carismática? Sim. Isso está se perdendo dentro dos grupos de oração? Sim. Desgraçadamente está se perdendo. Eu noto isso, irmãos, dentro desse grupo aí de WhatsApp. É um grupo de rede social, cada um responde se quer, não é obrigado a responder.
Mas, irmãos, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente escuta uma pregação, há uma necessidade de partilha. Algo coça. A gente quer partilhar, a gente quer falar o que fez. Por quê? Porque a palavra nunca passa sem causar o seu efeito. Isaías 55, povo de Deus. Isaías 55. A minha palavra não retorna para mim enquanto não causar o seu efeito. Poxa! E aí uma cambada de pregador, se diz pregador, evangelizador, acha que, mas não é toda hora que precisa partilhar. Vá. Tem dó. Batizado no Espírito Santo, uma pinóia. Desculpa. Batizado no Espírito Santo, uma pinóia. Me perdoe, irmãos. 10º, vida de louvor. Versículo 47, irmão, diz assim: louvavam a Deus e todo mundo os estimava. Irmãos, vida de louvor. Eu não estou falando de vida de ação de graças. Ação de graças, Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu emprego, por isso e por aquilo. Isso é ação de graças, irmãos. Isso é ação de graça. Louvor, Senhor, Tu és o meu rei, o meu tudo, Tu és soberano, Tu és fortaleza. Evidenciar as qualidades de, isso é louvor. Quando eu falo aquilo que Deus é, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, como Santíssima Trindade, isso é louvor. Não é ação de graça. Senhor, eu te louvo pelas nuvens, pelo dia, pelo sol, pelo meu emprego. Isso é ação de graças. Isso é ação de graças. Você está agradecendo por algo que você recebeu de Deus. Não, louvor. Louvado seja, Senhor, porque Tu és digno de todo o meu louvor, de toda adoração, porque Tu és Deus. E como Deus, nada é maior do que o Senhor. Tu és maior do que tudo. Tu és soberano, Tu és majestoso. Nada é além de vós e nada tem maior poder do que Tu, Senhor. Porque Tu és todo-poderoso, Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Dar qualidades a. Isso é louvor. E isso, dentro dos grupos de oração, com o tempo foi se perdendo. Hoje, irmãos, graças a Deus, dentro dos congressos da Renovação Carismática, para aqueles que foram, é claro, né, e até mesmo dentro do ENF, irmãos, graças a Deus, nós temos os momentos em que há o louvor. Há um momento do louvor. É claro, poderia ser mais, né? Porque aí entra um pouco aí do ativismo, das coisas aí, mas dentro de um grupo de oração, irmãos, o grupo de oração ele tem que ser todo louvor. Se você fizer um grupo de oração só de louvor, irmãos, teu grupo de oração vai ser o mais ungido da região, da sua diocese, quem sabe até mesmo do seu estado. Porque o louvor, irmãos, ele provoca o poder de Deus. O louvor genuíno, ele provoca o poder de Deus, irmãos. Todas as vezes que você vê o povo louvando na Bíblia, Deus acontece de algum jeito. Mas Deus ele se manifesta de algum jeito. Principalmente quando o louvor flui do coração do homem. Irmãos, aí não tem jeito. Deus não aguenta. Deus não resiste a isso. Deus não resiste a um coração que se humilha diante dele e louva. Porque o louvor é a oração da confiança. O louvor é a oração onde eu entrego tudo. Apesar de tudo que eu passo, então eu estou entregando tudo, mas eu estou louvando a Deus porque eu confio nele. Sabe? Isso, a essência do louvor é essa. Isso se perdeu. Dentro dos grupos de oração, você não vê louvor, você vê ação de graças. As pessoas até têm boa vontade, até começam bem, né? Senhor, eu te louvo, etc e tal. Mas aí não continuam, não consegue dar vazão. Falta criatividade? Eu acho que falta unção. Porque, irmãos, quem é íntimo de Deus vai ter sempre motivos para louvá-lo. E vai saber conduzir. E aí, irmãos, uma dinâmica que eu amo muito dentro da Renovação Carismática. Louvar primeiro a Deus pelo que Ele é, nas 3 pessoas. Depois, louvar a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Depois, louvar a Deus pelo que Ele está fazendo atualmente na nossa vida. E depois, louvar a Deus de novo por o que Ele ainda fará em nossa vida. Quantos grupos de oração na sua vida hoje, na atualidade, você vê fazendo isso? Você vai dar para você contar aí nos dedos de uma das mãos aí, talvez seria essa a sua resposta. Infelizmente.
Lúcio, no seu grupo de oração, irmãos, eu não conduzo o grupo, mas quando eu conduzo o grupo eu procuro fazer do jeito correto. E quem caminha comigo sabe disso. Sabe disso. Eu não posso obrigar os outros a fazer as coisas, mas eu posso dar o exemplo de como se faz. E graças a Deus tem gente aprendendo. Então, se eu aprendi dentro da renovação carismática, por que não fazer? Ah, não, mas a renovação está encaixotando tua fuça. Desculpa falar. Quem se encaixotou dentro do seu conceito foi você mesmo. Porque a essência do louvor é essa. E até que me prova o contrário, se o seu grupo de oração não funcionou até hoje, fazendo o que você determinou que tem que fazer, porque a renovação está errada, então me prova que o seu grupo cresceu. Quem sabe aí eu não aceito e até ensine a sua forma de fazer. Tá bom? Enfim, versículo 47 também vai denotar que aquele que é batizado no Espírito Santo, ele proporciona para a sua equipe de serviço, para a sua comunidade, aonde ele está, há um crescimento constante. Começam a se juntar pessoas, não se formam panelinhas onde as pessoas não têm acesso. Pelo contrário, começam a se crescer, porque as pessoas querem agregar naquele momento. Ou melhor, querem agregar, querem fazer parte daquilo. Irmãos, as pessoas são assim, principalmente quando há uma ação divina. Irmãos, as pessoas querem aquilo, as pessoas querem Deus. As pessoas não querem conceitos. Os conceitos, eles são secundários. Eles vão nascendo com o tempo, eles vão assim permeando o essencial do conhecimento, mas com o tempo. Num primeiro momento as pessoas querem experimentar, querem fazer experiência, gente. E o batismo no Espírito Santo tem que proporcionar isso. Sabe? Experiência, impacto fulminante com Deus. Aquele impacto gostoso onde eu sou quase que arrebatado. Gente, está faltando isso, esse tipo de experiência nos grupos de oração. Por isso que as pessoas não vão mais. Os eventos da renovação carismática não tem mais esse encontro impactante. Não tem mais o batismo no Espírito Santo genuíno. As pessoas que estão conduzindo não conseguem se deixar conduzir pelo Espírito para que abram o coração das outras pessoas e, como consequência, as pessoas não conseguem se abrir e vão lá. É mais um evento, é mais uma fonte de conhecimento. Não tem poder. O poder bate e volta. Por quê? Porque não tem quem foi lá e foi abrindo, foi bicando até proporcionar abertura para a experiência. E aí não há crescimento. É tudo fadado ao fracasso. E aí a gente vai culpar quem? Na maioria das vezes, coordenador irresponsável vai culpar quem? O movimento. Não participa de nada, não é obediente, sequer tem núcleo de serviço. Olha lá, queira Deus que tenha pelo menos o indício de um núcleo de serviço. Não é organizado dentro do núcleo de serviço, do seu grupo de oração, mas vive falando contra o movimento. Isso é unidade? Já queimou o filme. Já queimou o filme. E aí não há crescimento constante. Portanto, um sinal a menos de batismo no Espírito Santo genuíno. Em Atos 4:32, existe lá um fator que dá unidade entre os cristãos. Atos 4:32. A multidão de fiéis não tinha uma só alma e um só coração. E depois vai falar das posses que não chamavam de sua aquilo que era de posse ali da comunidade. Mas o interessante é que a multidão dos fiéis, portanto é um número grande, sem conta, eles tinham uma só alma e um só coração. Irmãos, aqui é a essência da unidade. O que eu prego enquanto movimento Renovação Carismática Católica tem que ser a mesma coisa que o outro lá no Japão, membro da Renovação Carismática Católica, também prega. Isso é unidade. Ele vai falar do jeito dele, né, com a expressão corporal dele, amém? Mas a essência da mensagem tem que ser a mesma. Unidade. A instância de discernimento de lá da Nova Zelândia tem que ser a mesma, tem que ser os mesmos moldes da instância de discernimento aqui do Conselho Nacional Brasileiro, da Renovação Carismática, tá bom? Entenda, Renovação Carismática Católica.
Da mesma forma, tem que seguir os outros padrões. Quando há, por exemplo, eleição de grupo, tem que seguir os mesmos padrões de uma eleição nacional, por exemplo, de um conselho nacional. Isso é unidade, irmãos. Unidade entre cristãos. Em Atos 4:33, há também algo que denota o batismo no Espírito Santo genuíno. Testemunho, vida de testemunho apostólico da ressurreição. Não é um testemunho de vida que você conta a história da sua vida e aí você vai contando detalhes, cansa demais, e aí toma tempo, e aí acaba não chegando num denominador comum, acaba cansando mais do que proporcionando uma experiência de encontro àqueles que escutam. O testemunho, irmãos, é: ó, Cristo ressuscitou, fez isso em minha vida. E a minha vida mostra que realmente é aquilo. Era o que os apóstolos faziam. A vida deles não tinha um contraste com aquilo que eles pregavam. A vida e a pregação dos apóstolos e de todos aqueles discípulos ali era uma coisa só. Havia um testemunho apostólico da ressurreição de Cristo na vida e nas palavras, nas atitudes daquele povo. E aqui, irmãos, infelizmente, a gente sabe que se nós formos aí seguir alguns padrões, algumas formulações descritivas de conduta, a gente vai se decepcionar pra caramba e a gente vai perceber que ao invés de testemunho de ressurreição, a gente tem um testemunho de crucificação. Do quê? Do próprio Jesus. E isso inclui pregadores, ministros de oração por cura e libertação, intercessores, ministro jovem, agente pastoral, sacerdote, freira, fundador de novas comunidades, membros de novas comunidades. Todos, sem exceção. Se a minha vida não condiz, irmãos, e é algo que eu peço muito para Deus, que a partir do momento que a minha vida comece a distorcer-se daquilo que eu prego, que eu pare de pregar. Irmãos, eu confesso que quando existem às vezes quedas de minha parte, essa é uma das primeiras coisas que me pesa. E eu tenho que voltar logo para a confissão, urgente, e buscar um arrependimento profundo e sincero para que eu não pare. Porque senão, irmãos, por coerência, por zelo ao Evangelho, eu paro de pregar. Eu paro de pregar. E olha, irmãos, esse tempo de pandemia foi um dos tempos mais difíceis da minha vida. Nossa Senhora. Porque, irmãos, eu não posso esconder, eu não posso falar para vocês aqui que eu sou santo, que eu vivo aqui a santidade radical dentro da minha... Não, irmãos, eu sou um pai de família, eu tenho meus problemas aqui entre meus filhos, entre os filhos maiores, entre os filhos menores, nós temos divergências de opiniões. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça, a minha vida é uma vida talvez igual a sua. A diferença é que eu tenho um propósito de vida. E se esse propósito foge daquilo que eu estou pregando, irmãos, eu não concordo que eu pregue. É simples, é uma questão de lógica. A minha vida tem que ser condizente com aquilo que eu estou pregando. Foi isso que eu aprendi com a renovação carismática católica. Mas, Lúcio, tem um monte de gente que não vive isso. Isso é problema de quem não vive. Não é problema meu. Eu aprendi assim. E se isso é o certo, eu quero fazer o certo. E dane-se quem, com perdão da expressão, dane-se quem quer fazer errado, ué. Quem se acomoda no erro, problema de quem se acomoda no erro, problema. Não meu. Não meu. Eu quero fazer aquilo que é certo. Se eu aprendi assim que é o correto dessa forma, eu quero fazer o que é o correto dessa forma. Porque teve gente que rezou, que ralou, que lutou, que sofreu para que isso um dia chegasse em mim e tomasse um efeito de conversão dentro de mim. Então, lógico, eu tenho que seguir isso, como via de regra.
Agora, um monte de carismática, essa carismaticaiada, sem vergonha, irresponsável, que acha que é o dono, o rei, a rainha da cocada preta, em espiritualidade, em ostentação de santidade. Peraí. E vem cobrar, exigir, sem luta. Irmão, não dá. Isso não entra na minha cabeça, não. E já falei para Jesus, se eu tô louco, se eu sou de Marte, se eu tô completamente embirutado, né, pensando dessa forma, Jesus, tira tudo que o Senhor me ensinou até hoje, tira da minha cabeça, me faz alguém comum, que só vai para missa, ponto. Tá bom, irmão. Tá bom, tá muito bom. Deixa eu só ir para missa. Tá ótimo. Por quê, irmãos? Porque não tem lógica. Mas, Lúcio, todo mundo cai. Ei, irmãos, eu sei disso. Quantos não me procuram falando que caiu? E queda séria. Irmãos, caiu? E aí? Você quer ficar caído ou você quer se levantar? Eu quero me levantar. Então, sacode a poeira, vai procurar a confissão, se acaso seja necessário, toma teu rumo. Continua caminhando. Porque santo não é aquele que não tem pecado, santo é aquele que nunca desiste, vai dizer São João Paulo II. Mas tem que ter testemunho, tem que ter coerência. Poxa, a gente não está lidando com a casa da mãe Joana, não. Poxa vida, a gente está lidando com Deus, com as coisas divinas. Um monte de... Irmãos, me perdoem aqui, o que eu vou dizer agora aqui, eu vou denunciar mesmo. Quantos coordenadores de grupo de oração são coordenadores relapsos, que reclamam do movimento, mas não movem uma palha sequer pelo seu grupo de oração e depois aparecem com a maior cara de pau lambida diante da Assembleia, falando que ama o seu grupo de oração? Mas faça-me um favor. Poxa! Quem ama luta, quem ama quer que... meu Deus do céu, quem ama se esforça para que aquilo que ama cresça. E esses coordenadores aí, coordenador que não incentiva nem seus servos a fazer formação. E olha lá, hein? Quando incentiva, não vive sequer o que for formado. Isso me irrita demais. Sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, mas não faz. É uma hipocrisia medonha. Sabe? Você, coordenador que faz isso, vai responder diante de Deus pelas ovelhas que você está perdendo por causa dessa sua falta de testemunho. Vai. Desculpa dizer dessa forma, mas vai responder diante de Deus pela sua falta de testemunho. Porque se o testemunho arrasta, a falta dele derruba muita gente. Encerro aqui, irmãos, dizendo que os versículos 34 e 35 de Atos 4 vai falar sobre o testemunho de abandono à providência dentro da comunidade. E aqui, irmãos, nós sabemos, acredito que você já conheça diversas pessoas que falam que vivem da providência, né? As novas comunidades geralmente têm esse tipo de regra, né? Não são todas, tá? Né? Tem outras que têm algumas outras regras, né? Cada qual tem o seu estatuto particular. Mas o fato é que uma boa parte dessas comunidades, elas vivem da providência divina, né? Algumas recebem recursos governamentais, né, de suas respectivas prefeituras aí, em função da obra social que algumas podem ter ali vinculado com o CNPJ e tudo mais, mas isso é outra história, né? Então é algo justo diante da lei. Mas eu, assim como eu vivo da providência, eu vivo somente da missão. Então eu não tenho um trabalho, não tenho um trabalho profissional, uma renda mensal todo mês. Eu tenho o quê? Eu tenho o evangelho, a missão. Aqui eu tenho os doces, né, que eu vendo. Quem me conhece sabe que eu vendo uns doces aqui de um fornecedor, né? Então eu vendo esses doces e é isso que me sustenta. Há 6 anos, né, esse ano de 2020, completam 6 anos que eu vivo somente assim, nunca tem me faltado nada, e é assim que vivia a comunidade apostólica. É claro, o fator cultural aqui é outra cultura, irmãos. Eles eram judeus, viviam num outro contexto, a sociedade era um outro contexto, eles não tinham energia elétrica, não tinham nada dos recursos que nós temos hoje. Então, isso pode ser levado em consideração?
Sim, guardadas as devidas proporções. Porém, a providência divina, ela também precisa ser levada a sério nas mesmas proporções que foram levadas nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Irmãos, eu já vi Deus operar milagres de providência sobre a minha vida. Eu já vi Deus realizar milagres de providência na vida de muitos outros irmãos que vivem da mesma forma que eu. Então eu posso dizer categoricamente, Deus, ele age na providência aquele que se abandona. E aquele que é batizado no Espírito Santo, mesmo que você ou eu tenhamos um emprego no secular, que aliás é justo, se você tem um emprego, Deus vai ser providente através do seu emprego. Se você não tem, se você é somente missionário, Deus vai te honrar pelo abandono. Aquele que larga seu pai e sua mãe por causa de mim, receberá 100 vezes mais. É uma promessa do Senhor. Mas já que você não é essa a sua vocação de ser alguém que se abandonou à providência, irmãos, não se acuse por causa disso. Porque o seu trabalho, aonde talvez você amaldiçoe o seu trabalho, seja o sinal da providência de Deus para você. Aonde você talvez tenha a sua fonte de renda, ainda que seja pouco, e você talvez considere pouco, nunca tem te faltado nada. Por quê? Porque Deus age na providência aí. Então a via da providência, o abandono à providência, ele é algo pessoal e interior de cada um. E quando se é em comunidade, aquela comunidade abraça a causa do seu carisma fundante. E ali aquele carisma fundante vai então determinar a ação de Deus ali no coração das pessoas que acreditam também da mesma forma. Que abraçam o carisma e vão viver o carisma. Isso é providência, irmãos. Vão deixar de trabalhar? Não. Porque quem vive em comunidade também trabalha, irmãos. Carpina, faz manutenção, reza pelas pessoas, faz acompanhamento espiritual, faz isso, faz aquilo, ajuda em paróquia, etc, etc. Irmãos, vida de comunidade não é uma vida de comodismo. Da mesma forma que vida em convento, que as pessoas falam, fica lá só rezando, só rezando. Não, vida em convento também é dura. Além do fator convivência, tem o trabalho interno das freiras, dos freis. Existe todo um contexto que as pessoas desconhecem e acabam acusando de forma errônea. Irmãos, o abandono à providência, ele tem os seus mais diversos significados e contextos aonde a providência age. E Deus, ele é infinito. Infinito. Peço que nessa hora, você reze comigo. Reza comigo. Senhor, nós queremos ser batizados nesse Espírito Santo, mas começar a fazer a coisa do jeito certo. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas de forma autêntica, de forma genuína. Com línguas de fogo, sim. Com atuações prodigiosas de vossa parte, sim também, Senhor. Isso faz parte. Mas que isso seja nos acréscimos. Mas eu quero, Jesus, que o batismo no Espírito Santo seja sinalizado dentro de mim. Por isso, vem me queimar nessa hora com teu fogo abrasador, Senhor. Vem me queimar, Senhor. Me faz aquela sarça ardente que não se consumia, mas que queimava aos olhos de Moisés. Faz com que o teu fogo, o fogo do teu Espírito venha me queimar, Senhor. Venha me abrasar o coração nessa hora. Venha foguear o meu coração que talvez se encontra gelado, se encontra frio, se encontra calculista, se encontra uma pessoa premeditada nas suas ações, Senhor, e não sabe mais viver o extraordinário de Deus, que ficou, Senhor, uma pessoa bitolada nas coisas, nos conteúdos formativos, mas não abre mão, não abre mais, não se abre mais para o extraordinário que vem de tua parte, Senhor. Por isso, vem, Espírito Santo, nessa hora, vem incendiar o nosso coração, vem incendiar o coração desses que estão assistindo, que vão assistir o vídeo depois também, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem afoguear, vem tornar o nosso coração um coração dócil, vem tornar o nosso coração um coração inflamado de amor e de ardor, de zelo e vigor missionário, Senhor, nessa hora, a ponto de fazer com que o Espírito Santo transborde através de nós, da nossa vida cotidiana, daquilo que é ordinário de nossa parte, que o Espírito Santo transborde, que nós transpiremos a unção do Espírito Santo por onde quer que nós passemos, que as nossas palavras transbordem o batismo do Espírito Santo para as pessoas, que o nosso olhar transborde o fogo
do Espírito para onde quer que nós vamos. Senhor, vem nessa hora e vem nos tomar por inteiro, Jesus. Vem nos batizar com Teu Espírito Santo nessa hora. Vem nos dar fogo, ardor e vigor missionário, Senhor, aonde nos faltou nesse tempo pandêmico. Vem nos dar, Senhor, esse ardor que faltou. Vem nos dar, Senhor, o vigor que faltou. Vem agora, Senhor, acentuar aquilo que é Teu, Senhor. Acentua aquilo que é Teu dentro do nosso coração nessa noite de hoje, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem em nome de Jesus, Senhor. Vem como Pedro, vem fazer com que a nossa sombra comece a curar, com que os nossos objetos comecem a curar as pessoas, contanto que seja uma obra Tua através de nós e que a nossa vida seja pautada, transborde realmente o testemunho da Tua ressurreição em nós, Jesus, pela força desse Espírito Santo. Por isso, vem, Senhor, vem com força, vem com intensidade nessa hora, porque precisamos, não é porque queremos somente não, Senhor, mas nós precisamos. Acima de tudo, é uma necessidade que se nos impõe. Por isso, vem nessa hora, vem nos tomar por inteiro. Toma aqueles que esfriaram com o tempo, toma aqueles que esfriaram aí nesses últimos dias, nesses últimos meses, nessa falta de esperança, porque não volta, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque a igreja está assim, porque está assado, por causa das notícias, por causa disso, dos escândalos, etc. Senhor, vem nos dar o que é Teu, vem nos dar o que é Teu, vem nos dar fogo santo nessa hora, vem nos queimar por dentro, Senhor, vem nos queimar por dentro, queimar os nossos sentimentos, vem queimar o nosso ardor e o nosso zelo pelas almas, vem, Senhor, nessa hora, vem nos consumir, vem consumir o nosso olhar, vem purificar o nosso olhar por inteiro, Senhor, com este fogo, a ponto de olharmos e vermos a Tua ação aonde quer que nós tenhamos de passar, Senhor. Vem com força, vem com intensidade, Senhor, arrebata o nosso coração para aquilo que é santo, mostra aquilo que é santo para o nosso coração e conquista o nosso coração a partir da Tua santidade, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite de hoje. Ora labaria talabassúria candaria chimbaloria. Nilibria sembandoria daria tacandaria chilibaria da baria. Queria talabassúria labandoria, queria randaria tabachuria labaria. Nilibria sembandoria marharia taria simbandaria candaria marharia. Nimia semaria taria canta chibala, candocinda Maria. Nilibria sindamanaria chilarabandoria andaramani. Vem com força, Senhor, sobre nós. Nos dê novo dom de línguas, novas profecias, palavras de ciência, de sabedoria, curas, milagres, discernimento dos espíritos, fé carismática capaz de transportar montanhas, dom de interpretação das línguas. Realça, Senhor, o dom do governo para aqueles que necessitam, Senhor, o carisma de governar segundo o Teu coração, o dom do governo, o dom do discernimento, de sabedoria. Dá, Senhor, nessa hora, a essas lideranças que tanto, Senhor, algumas têm pisado na bola, outras, graças a Deus, têm honrado aonde o Senhor os colocou. Mas outros, Jesus, infelizmente, por motivo que só o Senhor e eles conhecem, acabaram não honrando esse posto que o Senhor confiou a eles. Por isso, nessa hora, os alcança eles, Senhor, e batiza-os com Teu Espírito Santo também. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, obrigado pela paciência, por ter ficado conosco até agora. Não é fácil aguentar um Antônio Lúcio mais de uma hora, né? Não é fácil, irmãos, eu tenho consciência disso. Tem vezes que nem eu me suporto em 15 minutos, imagine uma hora. Mas obrigado por você que ficou até aqui. Eu espero que isso tenha ajudado você, espero que isso seja multiplicado às pessoas que realmente precisam ouvir esse tipo de pregação, para que retorne à essência. É preciso retornar à essência. Tanta gente reclamando da renovação carismática católica, mas não tem alguém que abra a boca para falar do que é a essência do movimento. Então, faça a sua parte, compartilhe se assim você se sentir tocado no coração, e daqui a pouco está lá no YouTube. Se você quiser, compartilha também, né? Você vai prestar um grande serviço, né, de evangelização também, e terá os mesmos méritos do evangelizador. Não se esqueça somente de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, incentivar outras pessoas a se inscreverem também. O coração desse miserável pregador, deseja pelo menos 1.500 pessoas até 31 de dezembro. Não sei se será possível, se Deus assim nos proporcionará tudo isso.
enquanto providência. Mas, enfim, sonhar não é pecado. E eu sonho com pelo menos 1.500 inscrições até dia 31 de dezembro deste ano. Se assim for do agrado do coração de Deus, eu vou me alegrar muito e vou com certeza fazer uma pregação especial para essas pessoas lá no YouTube, né? Quando chegar a 1.500, vou fazer uma pregação especial voltada somente para esse povo que se inscreveu lá. Vou fazer de tudo para que Deus me inspire, né? Que eu seja dócil à inspiração de Deus para aquele povo em especial, tá bom? Fiquem com Deus, até quinta-feira às 17h30, com a graça de Deus, se assim Deus nos permitir, para falar de algum tema que irá ajudar você com certeza na sua espiritualidade, no seu caminhar com Deus, e reze por mim para que esse tema seja inspirado por Deus e que todos tenham um bom proveito a respeito daquilo que Deus inspirar, tá bom? Fiquem com Deus, até quinta-feira, Deus abençoe.